define como toda violência praticada ou por meninas ou por meninos que ocorre no território escolar. Mas para ser bullying, né, a gente precisa de algumas características. Por exemplo, a gente precisa que seja uma agressão intencional, quer dizer, não é por acaso que eu magoei você, eu quis fazer isso. Ela tem que ser repetitiva, não basta uma vez, eu tenho que te agredir no mínimo 3 vezes. E ela também não é justificável, quer dizer, não tem nenhuma medida assim, eu vou te implicar com você porque você implicou comigo. Não, eu resolvo implicar porque você é mais frágil, eu vou implicar com você. Enfim, todo mundo tem um certo grau de agressividade, né? E na idade, tem numa fase que as diferenças, aliás, desde a pré-adolescência, adolescência, as diferenças individuais chamam muito a atenção, né? E a gente vive numa sociedade, numa cultura que, assim, principalmente nessa fase, todos têm que ser iguais, todos têm que vestir a mesma roupa, todos têm que ter o mesmo estereótipo, né? Isso é uma ideologia que existe aí, né? Na cabecinha dos adolescentes, pré-adolescentes. Então, todas as diferenças, elas saltam aos olhos. E aqueles adolescentes que já têm uma tendência maior à agressividade, e que já têm mais dificuldades com ele mesmo, às vezes com relação à própria autoestima dele, aos próprios problemas dele, que ele não está conseguindo dar conta e resolver, ele acaba colocando no outro, né, jogando para o outro aquilo que está incomodando ele, que ele não sabe como canalizar isso. Entendi. Por isso, o agressor, ele precisa ser ajudado também, né? Se está tendo mudança, se esse filho está mais triste, mais isolado, se está chorando muito, se não está conseguindo dormir. Se ele começa a apresentar assim, sintomas diferentes que ele não tinha antes, né? Começa a ter alguma mudança que chame atenção, né? Então, alguma coisa deve estar acontecendo. Pode ser bullying, mas pode não ser também. Uhum. Então, aí o pai precisa investigar, tentar conversar, ir na escola, ver se está acontecendo alguma coisa, né? Mas os pais, principalmente, têm que estar tendo esse diálogo aí, percebendo se esse filho, como que está essa criança ou adolescente. Ele lida com os problemas e a forma como essa família, a dinâmica dessa família se relacionar, esse adolescente ele tende a repetir isso lá fora. Então, ele vai ter um aprendizado de conduta dentro de casa, em primeiro lugar. É óbvio que não dá para a gente dizer todos os adolescentes que praticam bullying, então as famílias são agressivas, não dá para se classificar desse jeito, mas a família ela tem um papel matrizador aí, né? De colocar assim, de ser o modelo, o grande modelo das regras sociais, daquilo que eu posso, daquilo que eu não posso, de quanto eu agrido o outro, do quanto eu prejudico o outro, né? Até onde eu posso chegar com as brincadeiras, com as agressões, né? O quanto eu devo me preocupar se o que eu estou fazendo vai atingir. Então, todos esses valores, esses códigos de conduta, eles vêm da família, né? Não só no falar, não só o que a família ensina, mas o que a família faz, né? Então, assim, depende de como são esses pais, se tem respeito entre os pais, se tem respeito dos pais com os filhos, né? Se na família tem esse tipo de bullying, entre aspas, com algum dos filhos ou com pessoas de fora da família. Então, depende da conduta que vem, né, sendo ensinada, passada para esses adolescentes. Fica tudo armazenado ali, né? Fica tudo armazenado e a tendência dele é repetir, né? Então, é fundamental, né? A criança vai repetir. Geralmente a pessoa que sofre bullying, a escolhida para sofrer o bullying, já tem uma baixa autoestima. E aí o bullying vem agravar algum problema já existente e pode provocar algum quadro grave de transtorno psicológico ou comportamental. Claro que não só crianças e adolescentes sofrem com bullying. Alguns adultos que sofreram bullying a vida inteira, ou na infância ou na adolescência, continuam sofrendo com as aflições que viveu, né, de uma vida estudantil traumática que viveu. Então, assim, as consequências psicológicas mais comuns que podem ocorrer com a pessoa que sofre bullying pode ser sintomas psicossomáticos, a pessoa desenvolver dor de cabeça, dor no corpo, diarreia e outros sintomas físicos. Ou a pessoa pode desenvolver o transtorno de pânico,
Medo intenso, sem motivo, sem justificativa, que surge do nada, né? Outra coisa que a pessoa pode desenvolver é a fobia escolar. O pânico, o medo intenso de estar na escola ou de ir para a escola. Ou ainda a pessoa pode desenvolver fobia social, e ela evita todos os eventos sociais possíveis e evita o contato com as pessoas por medo excessivo do julgamento das pessoas e um medo excessivo de ser desmerecido ou ridicularizado pelas pessoas. Tem também o transtorno de ansiedade generalizada, que é uma sensação de medo e de insegurança e a sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. A pessoa ainda pode desenvolver também a depressão, né? Um quadro de desesperança, de muita tristeza, de um sentimento de vazio. Ou ainda, a pessoa pode desenvolver anorexia ou bulimia, né? E é muito comum em casos em que a pessoa sofre bullying porque é gorda, e aí ela não come, o quadro de anorexia, ela não come para não engordar. Ou, no caso de bulimia, ela come demais e depois vomita para não engordar. E ainda a pessoa pode desenvolver o transtorno obsessivo compulsivo, chamado TOC, que são algumas manias. Então a pessoa faz repetidamente algumas ações, alguns comportamentos, e ela acha que se ela não fizer aquilo, pode acontecer alguma coisa muito ruim com ela. Por exemplo, bater 3 vezes na porta para entrar, bater 5 vezes no interruptor de luz para acender ou para apagar, coisas desse tipo que são bem variadas, lavar não sei quantas vezes a mão e por aí vai. E ainda tem o transtorno de estresse pós-traumático, em que a pessoa tem lembrança recorrente do acontecido. Então aquilo toda hora vem à cabeça dela, toda hora ela lembra e toda hora ela revê tudo o que aconteceu. E acontece em situações de agressões graves ou em situações, por exemplo, de ver alguém sofrendo violência ou abuso sexual. E ainda tem a possibilidade do suicídio ou do homicídio, mas esses casos são menos frequentes.